Andrei volta, ou na verdade permanece no Vasco até o meio do ano. E essa notícia ela é razoavelmente interessante, tanto pela discrepância que há entre a euforia e o que de fato vai ser entregue, né? Quanto pela relevância que isso tem dentro do time do Vasco. Isso é muito ambíguo, né? É muito difícil você ter uma conclusão formada sobre isso. Quem não quer ter o Andrei no time? Pô, todo mundo quer ter o Andrei no time, né? O Andrei é um ótimo jogador, então, portanto, todo mundo quer ter o Andrei. Ter o Andrei durante um período do Campeonato Carioca e 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo que ele pode estar fora também por causa do Mundial e mal jogar o Campeonato Brasileiro, não sei, depende de quanto vai ganhar e tal, pode valer a pena, né? Não sei quanto que o Vasco tem que pagar para ele, se o Vasco tem que pagar para ele alguma coisa e tal. Então, depende muito do valor. O Andrei é um jogador acima da média, diferenciado e um excelente exemplo, excelente exemplo para explicar o caso Hendrick, o Andrei é o que eu tô falando, o Hendrick do Palmeiras. Uma coisa é você jogar na base, outra coisa é você jogar no time profissional. O Andrei no Vasco é bom jogador? Bom jogador. Muito bom jogador? Muito bom jogador. Craque? Nunca. Nunca jogou no Vasco perto do que ele joga numa seleção de base. Por quê? Porque ele é um jogador novo. Então ele é um jogador que dentro daqueles caras da mesma idade dele, mesmo porte físico e tal, ele sobressai demais, porque ele tá dentro da casinha ali dele. Quando ele sobe para jogar a Série B no Vasco, ele é bom, muito bom. Mas ele não é o cara que resolve os jogos, né? Pro Vasco, como ele era o cara que resolvia os jogos para a seleção brasileira, mesmo atuando ali como meia, quase que volante. Então, você vê ali uma discrepância muito grande. Agora, puxa 4 anos para baixo, imagina essa discrepância pro Hendrick, de 16 anos. E as pessoas estão cobrando do Hendrick. Né? Como se, o Hendrick tem 15 jogos, sei lá, 10 jogos pelo Palmeiras. Não, porque o menino não tá fazendo gol. Porque, meu Deus do céu. Ele tá acostumado a pegar um tipo de garoto com um porte físico, com um tamanho, com uma dose de ingenuidade na marcação ou não. E aí ele vai jogar no profissional e é outra parada. É outra parada. Se você vê o Andrei jogando na seleção sub-20 e você vê o Andrei jogando no Vasco, a dificuldade que o Andrei tem é muito maior. E é óbvio, quando ele chegar na Inglaterra, ele vai ter também. Claro que com esse período de adaptação ele vai evoluindo, mas quando você chega no time principal, o jogo é outro. Eu sempre ouvi muito isso dos jogadores e dos treinadores na minha vida inteira, e eu nunca consegui entender exatamente quais são os fatores, né? O que é determinante, o que é tão determinante. Isso já não foi um dia, mas hoje, cada dia mais a questão física do futebol, da falta de espaço, etc. Uma coisa é você trombar um garoto de 1,70 m, de 75 quilos. Outra coisa é tu trombar um zagueiro de 80 quilos, irmão. Que tem 1,85 m e formado, malandro, que vai deixar um cotovelo, que vai falar umas besteiras no teu ouvido, vai te deixar irritado. É diferente. O cara tem uma malícia diferente, tem rodízio de falta, tem um entrosamento que o time de juniores muitas vezes não tem em virtude da rápida troca que os jogadores fazem, né, de promoção e etc, e de abandono de carreira, infelizmente, que é uma realidade no Brasil. Você sabe, mais de 50% dos jogadores que começam a base e são aprovados pelos clubes, eles não chegam aos 20, 21 anos de idade no profissional, porque eles têm que largar a carreira deles, ou porque, porra, a mãe perdeu o emprego, o pai foi preso, a mãe... Por causa dessas questões sociais do Brasil. A gente perde muito jogador aqui por causa disso. Então, esse jogador viver a realidade da base e, de repente, ele ser transferido para o profissional, isso requer um processo. Esse processo, muitas vezes, em virtude da situação dos clubes, ele é cortado. Então, o Hendrick não é uma necessidade que o Palmeiras tem de colocar. O Hendrick é um fora de série. Então o Palmeiras está colocando o Hendrick porque olhou e falou, cara, olha só, eu tenho um moleque aqui, que puta merda, esse moleque aqui durante 1 ano e meio ele pode me dar o que o Neymar deu pro Santos, né? Porque nós estamos falando de um ET. Então bota esse moleque aqui em cima o mais rápido possível que ele se adaptar, ótimo. Se ele não se adaptar, ele vai pro banco de reserva e volta daqui a pouquinho. Por quê? Porque ele tem 16 anos. Eu tava brincando de carrinho. O moleque tem 16 anos, ele é a camisa 9 do Palmeiras. Então assim, vamos ser um pouco mais justo com as pessoas. A gente tá falando de uma criança quase. Esse menino tá jogando camisa 9 do Palmeiras. Ele chorou. Ele tem 16 anos. Você acha que ele tá acostumado com a pressão que ele tá recebendo? Não quer pressão, mas não sei o que. É muito fácil falar isso da tua casa, irmão. Tu não sabe o que é ser jogador de futebol com 16 anos de idade, com a 9 do Palmeiras, pressionado para ser o novo Neymar. E com 10 jogos, a bola não entra, sendo que esse moleque fazia gol todo jogo na base, ele começa a duvidar de si mesmo. É natural que ele duvide dele. Mas ele sabe, no fundo, ele sabe que não é isso, que é uma adaptação e tal. Você vê que o Palmeiras tá tendo essa paciência, porque o Palmeiras sabe, o Abel sabe, ninguém é burro. Né? Quem lida com isso não é idiota. Agora, o menino vai sentir, é normal. O que não dá é pra gente ficar aqui do lado de fora também batendo palma pra isso e amplificando isso. Né? O Andrei do Vasco é um puta exemplo pro Hendrick. Ele é a prova recente e viva da discrepância técnica que ele tem na seleção sub-20 e nos profissionais.
Ele é um bom jogador, muito bom jogador já nos profissionais, mas na base ele é um craque. E o Endrick, evidentemente, que ele é um ET na base. E no profissional, até ele virar um ET, tem um caminho. E esse caminho pode ser de 1 ano, pode ser de 6 meses, pode ser, mas tem um caminho. Não tem como quebrar isso. Nessas horas você também percebe o quanto o Neymar era diferenciado. O Neymar chegou no time profissional e muito rapidamente ele acabou com todos os campeonatos. Você olha e fala, caralho, esse moleque nasceu pronto. O Neymar foi criado para ser o melhor jogador do mundo. Ele entrou no Santos, só que assim, o pai do Neymar foi jogador. Isso tem um peso. O Ronaldinho Gaúcho, quando estourou no Grêmio com 17 anos, o irmão dele foi jogador. Ou seja, você tem um cara do teu lado para te dar um conselho, para te dar um caminho, que quase que nenhuma outra pessoa tem. É muito raro você ter um jogador de futebol na sua família para poder dizer para você, vai acontecer isso, aqui não vai, toma cuidado com isso. É muito raro. Isso não é o tipo de profissão comum que você consegue ter um profissional de futebol, alguém que, né, que atuou naquele meio para poder te dar essa direção. Então, é normal que esses meninos tenham uma dificuldade. Agora, o clube queimar jogador, perder jogador por questões sociais, como eu citei, é um problema do país. O jogador se queimar por algum problema de cabeça, de família, um problema do país, um problema social, um problema familiar dele. Nós queimarmos os jogadores porque nós temos ejaculação precoce, porque a gente precisa, não, olha só, meu time precisa de um 8. Então se eu boto um 8 lá de 17 anos, esse menino não rende, eu vou descontar nele a necessidade do meu time. Não, primeiro que o seu time já não tinha que estar botando moleque de 17 anos. Né? Ele tinha que ter um jogador ali, que jogasse ali algum tempo e tal, ele tem que estar preparado. Na minha cabeça, qualquer time profissional do Brasil tem que ter o titular, que é o grande jogador, ele tem que ter um reserva, que é um jogador um pouco abaixo do titular, se der para ser do mesmo nível, maravilhoso, mas um pouco abaixo do titular. E o terceiro, para mim, indiscutivelmente, é juniores. E esse jogador sobe na medida que eles são vendidos. Para mim, essa é a proporção básica da básica. Houve uma perda, e você compra. Agora, o terceiro reserva sempre tem que ser um menino da base, e na venda de qualquer um dos dois, esse menino sobe. Porque se você treinou esse menino dos 12 até os 21 anos, esse menino não serve, você manda o seu departamento inteiro embora. Esse menino tá pronto. Com 21 anos, esse menino tá pronto. Então, não é o caso nem do André, nem do André, nem do Endrick, porque, evidentemente, são dois jogadores precoces. O André nem tanto, já pela seleção sub-20 e tal, mas ainda com tudo isso, nós já vimos ele jogar uma temporada de profissional no Vasco e a gente já viu que no Vasco ele tem uma dificuldade maior do que ele tem uma Série B, maior do que numa seleção sub-20. Puxa isso pro Endrick e você vai entender facilmente por que é que o Endrick tá com dificuldade, porque a discrepância é muito grande. Se um dia você tiver a oportunidade, pega um jogador profissional e bota pra jogar na sua pelada. Mas jogador profissional ruim. Jogador profissional meia boca. Aquele zagueiro que nunca jogou porra nenhuma lá na Série B. Pega ele na tua pelada de segunda-feira, bota ele pra jogar ali. Você vai achar que o cara é um craque. Aí você vai falar, caralho, meu irmão, vocês não têm noção da diferença. É muito, muito abissal. Então, essa diferença também existe entre a base e o profissional. A gente tem que ter um pouco mais de respeito, porque a gente tá falando de garotos. Que a gente com 19, 16, 17 anos, a gente não tava vivendo isso. A gente não tem ideia do que é isso. Não dá pra passar conselho pra esses moleques.